Mas nessa noite, a noite especial, quero te convidar a abrir o seu coração. Nessa noite, ceia do Senhor, eu quero falar sobre as 7 frases de Jesus na cruz. Dia de ceia, nada melhor do que falar a respeito de Jesus. Falamos de Jesus a todo momento, claro. Mas nada melhor do que falar sobre as palavras, aquilo que Jesus declarou. E nessa noite eu quero declarar com os irmãos, queremos orar, queremos expressar essa palavra que fala sobre as frases de Jesus na cruz. E a primeira frase de Jesus foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34 diz assim, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Até aí a parte A. A primeira frase de Jesus representa o perdão. E nada melhor do que falar sobre perdão um dia tão especial como hoje. Irmãos, é tão difícil perdoar. Muitas vezes a gente toma uma pedrada, a gente toma uma paulada, muitas vezes a gente é injustiçado. E Jesus no momento de traição, Jesus no momento de condenação, Jesus no momento de injustiça, de afronta, de mentira, Ele não pede para Deus vir, ou Ele não pede para os anjos virem e falar: desce, mata todo mundo. Não, o que Jesus faz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu te perguntar algo, irmãos, qual seria a nossa reação no lugar de Jesus? Quando você é injustiçado, ou quando você fica chateado com alguém, qual é a nossa reação, meu irmão? Deus, manda fogo, mata. Em nome de Jesus, acaba com a vida dele. Foi isso que Jesus fez? Não, o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nessa noite tão especial a gente pode refletir sobre isso. Qual tem sido a nossa postura diante da injustiça? Qual tem sido a nossa postura quando a gente até está certo, mas a gente toma paulada? A tendência, irmãos, é muitas vezes a gente querer justificar, ou a gente pagar com a mesma moeda, ou vingar. Mas Jesus nos ensina uma lição através da primeira atitude aqui que nós vemos na cruz. Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam tirando sarro de Jesus, eles estavam humilhando Jesus, mas Jesus tem compaixão e Jesus pede para que o Pai perdoa eles. Qual tem sido a nossa postura diante de tudo isso, irmãos? Perdão nada mais é você liberar, você deixar ir, você pagar a dívida, resolver a dívida. E qual tem sido a nossa postura? Perdoar, eu costumo dizer que perdoar pode custar muito caro, mas não perdoar custa muito mais. Porque não perdoar, você vai travar a sua vida. E perdão não é merecimento. Talvez você entrou aqui e falou: a pessoa não merece o meu perdão. E eu concordo com você, ela não merece mesmo. Porque perdão não é merecimento. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Responde para o seu irmão se você merecia o perdão de Deus. Então por que você está falando que você só vai perdoar se o irmão merecer? Perdão não é merecimento, perdão é atitude. E sabe qual que é a maneira de você vencer através do perdão? Responde aí, irmãos, ajuda aí. Vou perguntar de novo. Você sabe qual é a maneira de você vencer através do perdão? Perdoando, mas através do amor. Irmãos, a gente vence através do amor. Olha aqui que o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48 diz. Preste atenção nesse texto. Mateus 5, 43 até o 48. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É fácil ou não é fácil fazer isso, irmãos? Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Lembra que eu disse que Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? A Bíblia está nos ensinando que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E qual tem sido a nossa atitude diante daqueles que nos injustiçam? Oração: Deus perdoa, Deus trabalha na vida dele, Deus muda a vida dele. Vou falar: Deus leva, mata. Os discípulos, num tempo de maturidade, eles fizeram isso. Deus quer que manda fogo do céu? Continuando: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? É fácil amar quem nos ama. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? O que você está fazendo demais diante disso? Você cumprimentar quem é legal, quem você anda junto? Até os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, agem assim.
Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Até aí. Agora eu quero entrar num contexto importante aqui. Quem é a única pessoa perfeita que existiu nessa terra? Seja sincero, nós somos perfeitos? Mas a Bíblia está dizendo aí, sejam perfeitos, assim como Jesus. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Esse perfeito aqui, traduzindo para o grego, ele significa teleios. E teleios, ele tem um sentido de desenvolvimento, de ser maduro, de ser completo, de ser alguém desenvolvido. Então, quando está dizendo aqui, sejam perfeitos como Jesus, está dizendo como Pai, está dizendo assim, sejam maduros, sejam desenvolvidos, sejam completos. Porque, irmãos, a gente não é perfeito. Aqui não está falando no sentido de perfeição, de não errar. Esse sentido aqui está vindo do grego, traduzido, que significa teleios, que quer dizer maduro, completo, desenvolvido. Então a Bíblia está nos ensinando, irmãos, que a maneira de eu perdoar, de eu amar, é ser alguém maduro. Por que muita gente não perdoa? Porque é imaturo, é criança, porque faz birra. Então, diante de tudo isso, irmãos, a Bíblia está nos ensinando a trazer uma maturidade para que nós possamos saber lidar com a injustiça. Por que Jesus fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Porque Jesus era maduro, Jesus era teleios, Jesus era desenvolvido, Jesus era completo. Sabe por que muitas vezes a gente age pela razão, ou a gente quer pagar com a mesma moeda? Porque a gente precisa amadurecer mais. Porque quando a gente amadurece, a gente entende que não é a nossa razão, não é se eu estou certo ou estou errado, não é a minha justificativa. Eu disse que a forma de nós vencermos e perdoarmos é o amor. E depois, lição de casa, 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, vai falar que ainda que eu fale a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada vale. Ainda que eu mova montanhas, se não tiver amor, é só barulho. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se enche de vaidade, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Esse é o amor de Jesus, um amor incondicional. E esse é o amor que está nos ensinando no questão de teleios, de maduro. É por isso que Jesus diz a primeira frase, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é porque Jesus está certo, não é porque Jesus tem razão, claro que sim. Mas é porque Jesus é maduro para lidar com as injustiças. Jesus é maduro para lidar com aquilo que não é uma verdade, que é uma mentira. E isso nos ensina, irmãos, a saber lidar com essa situação. Qual tem sido o nosso comportamento diante da injustiça? E a primeira frase que a gente precisa aprender hoje com Jesus é sobre o perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus pede isso para alguém que está injustiçando ele, para alguém que está blasfemando, para alguém que está inventando história. E essa tem que ser a minha e a sua atitude para com os inimigos, para aqueles que nos prejudicam. Pai, perdoa. Eu oro por eles para que eles conheçam o Senhor. Segunda frase de Jesus na cruz. Está lá em Lucas 23, 43, diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Essa segunda frase, a primeira remete ao perdão. Essa segunda frase, ela remete à esperança. Porque Jesus, diante da cruz, há dois ladrões lá, presos. E diante de um que está blasfemando, tirando sarro de Jesus, há um outro que ele quer saber mais sobre Jesus, ele respeita Jesus. E segundo os historiadores, aquele homem chamava Dimas. Não está escrito na Bíblia, mas segundo as histórias, não está nos livros que nós temos na Bíblia, mas segundo a história, sim. E o que nós vemos de interessante? Lucas 23, 43, eu não li lá, De Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você entrará comigo no paraíso. Essa é uma palavra de esperança, irmãos, onde alguém que está a ponto de morrer, alguém que não tem mais expectativa nenhuma, alguém que está nos seus últimos minutos de vida, ele tem a oportunidade de conhecer Jesus. E ele faz, lembre-se de mim quando entrar no paraíso, no reino, e Jesus responde, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que essa frase remete, irmãos? Nos lembra a respeito de Jesus ter uma esperança para nós. Jesus é a nossa esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe, irmãos, eu creio que não há nada mais difícil, não sei o que você está passando hoje, mas eu creio que o momento que você está vivendo não é mais delicado do que aquele ladrão estava passando na cruz. Ele não tinha mais expectativa de vida, aliás, ele ia morrer.
Mas de repente ele conhece Jesus, e Jesus muda a eternidade dele. Eu não sei o que você está passando, mas Cristo vive. É por isso que eu posso crer no amanhã. É por isso que eu tenho esperança. É por isso que eu não desisto. Sabe o que essa palavra nos remete, irmãos? Que mesmo nos piores dias, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo nos dias que parece que tudo dá errado, o Senhor não se esquece de nós. Mesmo nos dias que parece que você está sozinho, o Senhor não desiste de você. É por isso, diante dos momentos mais difíceis da sua vida, você pode olhar para Jesus e falar: Pai, Jesus, não se esqueça de mim. E Jesus vai olhar para você e falar: ainda hoje estará comigo. É por isso ele disse: eu não te deixarei, não te abandonarei, estarei com você até a consumação dos séculos. Essa é a palavra, é a promessa de Deus para nós. Ele não vai nos abandonar. E diante dessa frase há uma esperança, meus irmãos. Uma esperança que mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo nos dias mais sombrios, o Senhor não nos deixou só. Mesmo nos dias que parece que tudo está dando errado, o Senhor está cuidando de você. Por isso, diante dos dias mais difíceis, não murmure, não reclame, não blasfema, mas fala: Deus, eu estou aqui, ó, cuida de mim. Está tão difícil, mas só a tua graça me basta. Terceira frase de Jesus na cruz. Está lá em João capítulo 19, versículo 26 ao 27. Essa frase remete à família. É o momento que Jesus diz: eis aqui o seu filho, fala para Maria, e ele olha para Maria e fala, e olha para João e fala: eis aqui a sua mãe, referindo a Maria. É interessante que João não era irmão natural, biológico de Jesus, e Maria não era a mãe de João. Vamos ler o texto e eu explico isso. João 19, 26 ao 27, diz assim: quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E depois disse ao discípulo: aí está o discípulo João, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua casa. Irmãos, João foi o único discípulo que ele subiu até o pé da cruz. Era aquele que estava mais próximo de Jesus. Aquele que é conhecido como um discípulo amado. Diante do Calvário, ele está lá, diante de Jesus. E é interessante que quando Jesus está na cruz, ele olha e ele faz uma referência. Ele olha para Maria e fala: aqui está o seu filho. E ele olha para João e fala: aqui está a sua mãe. E qual que é o significado disso, irmão? Se naturalmente falando, Maria não era mãe de Jesus, mãe de João, e João não era filho de Maria. Aqui, Jesus está ensinando uma lição para a igreja. Que através do sangue dele derramado, através da morte de Jesus, através do sacrifício dele, através do preço pago, ele estava fazendo nós como uma família. Onde ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito. E a partir de hoje, então, todos nós somos irmãos de Jesus. Por isso ele está fazendo essa referência de João. Porque depois disso, nós entendemos que por causa de Jesus, nós somos uma família em Cristo, onde Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Consolador. Então Jesus está fazendo essa referência sobre família, dizendo que por causa do sangue dele, por causa do sacrifício dele, ele se torna nosso irmão. E nós somos irmãos em Cristo. É por isso que nós falamos irmãos. Por quê? Porque hoje nós somos irmãos por causa de Cristo. Hoje de sangue nós estamos muito longe da família gerada de ser do mesmo sangue, do mesmo DNA. Mas por causa de Jesus nós somos irmãos. Isso aqui nos ensina uma lição, irmãos. Porque lá em João 3,16 diz que Jesus era o Filho único. Mas lá em Romanos diz que ele era o primogênito, o primeiro. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus, ele deixa de ser o único filho de Deus, e nós somos adotados como filho, e hoje nós somos filhos de Deus também, amém? Por que nós somos filhos e irmãos de Jesus? Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. E isso nos ensina algo: por ser uma família, o Senhor não nos desampara, o Senhor não desiste de nós. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, espírito letra maiúscula, espírito de Deus, por meio da qual
clamamos, Abba Pai, ou Paizinho. Versículo 16. E o próprio Espírito, letra maiúscula, testifica, concorda ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Comprova isso. E o próximo versículo diz: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados, ou participaremos da sua glória. Ou seja, irmãos, por causa do sacrifício de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus hoje. Nós somos filhos, nós somos herdeiros e cordeiros de Cristo. É isso a palavra que diz. Ou seja, isso nos mostra, irmãos, que por mais que você possa se sentir sozinho em algum momento, você não está sozinho, você tem uma família preciosa, você tem um pai que não se esquece de você, você tem um irmão que deu tudo por você, você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, e ele te consola, ele te conforta, ele cuida de você. O Senhor nos ensina, irmãos, a questão da importância da família. Esse texto pode parecer meio estranho, meio confuso, mas o propósito de Jesus é mostrar: não é em vão que eu estou morrendo nessa cruz, é para que vocês possam ser participantes da família. E se estamos aqui hoje, irmãos, nessa igreja, nessa cidade, nesse país, nesse ano, momento de poder participar da ceia, é porque um dia Jesus morreu no meu e no seu lugar. Era para nós estarmos lá, mas Ele se entregou por nós. E se isso não mudar a sua vida, irmãos, nada mais vai mudar. Próxima frase, vamos pular a quarta a gente deixa para o final. Quinta frase, João 19, 28. Essa frase fala sobre sede. Jesus disse: tenho sede. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, Ele disse: tenho sede. Irmãos, qual o significado de Jesus falar tenho sede? Jesus, Ele teve sede para poder saciar a minha e a sua sede, porque senão era nós que estávamos secos, desnutridos, totalmente acabado, totalmente sem vida. Olha o que diz João 14, 13. Naquele contexto da mulher samaritana, onde ela está no poço de Jacó, pegando água, ele diz assim, 4:13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Que água? A água do poço, aquela água natural. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe por que Jesus diz naquela cruz: tenho sede? Para que através toda a sede que foi sobre ele, ele pudesse saciar a sua sede, para que você pudesse ser uma fonte de água viva. Olha o que diz João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é rio de água viva? Irmãos, o próprio Jesus nos dá vida, é o próprio Jesus que flui sobre a nossa vida, é o próprio Jesus que nos molda. Rio de água viva fala sobre águas correntes, irmãos. Água parada dá morte, mas água que flui dá vida, gera vida. E é sobre isso, quando Jesus diz tenho sede, é para que tudo que estava sobre você e mim vai sobre ele, para que nós possamos ser saciados e possamos ser nutridos nele. E hoje nós possamos falar: aquele que beber dessa água não vai ter mais sede, não vai voltar a ter mais sede. Por quê? Porque vai beber da própria água, diz o próprio Jesus. E aquele que beber dessa água fluirão rios de água viva. E é sobre isso. Quando Jesus diz tenho sede, é para que eu e você não venhamos ter mais sede. Ele foi na cruz e tomou tudo sobre si, para que eu e você pudéssemos ser curados, transformados. Existe um rio de Deus, um rio do Espírito, onde não há mais tristeza, não há mais morte, não há mais depressão, onde nós possamos fluir na presença dEle, onde vai além do natural. E é sobre isso que Jesus quer que nós venhamos viver, irmãos. Sair um pouco do nosso natural, que nos abala tanto,
e viver mais no sobrenatural, onde nos traz vida, onde flui presença, onde traz alegria, onde no meio do caos nós estamos descansando, onde no meio das coisas inexplicáveis nós estamos confiando. Esse é o nosso Deus. Sexta frase. Sexta frase está lá em João capítulo 19, versículo 30. Jesus diz, tetelestai, ou está consumado. João 19, 30. Tendo provado, Jesus disse, tetelestai, ou está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Irmãos, tetelestai, ele vem do grego, quer dizer, está consumado. E nada mais é a questão de um escrito pago, um escrito de dívida pago. Ou como você carimbar lá, está pago, está quitado, você não deve mais nada. Ou seja, tinha condenação, tinha culpa, tinha dívida, tinha sentença, mas a partir de hoje, essa dívida foi paga. E quando Jesus está na cruz, ele está declarando, não há mais dívida, a dívida foi paga. Toda a dívida que você tinha, Jesus tomou sobre si e pagou naquela cruz. Amém? Posso ouvir um amém? Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Eu quero trazer essa referência para você entender o que é tetelestai. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Que escrito de dívida é essa que aqui em Colossenses está dizendo? Em algumas versões diz que havendo riscado o escrito de dívida, ou seja, todos nós um dia, irmãos, desde que nascemos, nós já nascemos com uma condenação. Todos nós já nascemos pecadores. E qual é a única maneira de essa dívida ser paga? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E é interessante que aqui em Colossenses diz que como que essa dívida foi paga? Cravando-a na cruz. Toda dívida, todo escrito de dívida, por que Jesus diz está consumado? Por que ele diz tetelestai? Porque há um contexto lá do século I, onde dizia que quando alguém tinha uma dívida, ia diante do juiz para ser sentenciado, para ser condenado. E diante do criminoso, quando ele chegava lá para ser preso, com seus delitos, seus crimes, ele era registrado lá num papiro, onde tinha toda a sua conta lá, tudo que ele devia, tudo que ele tinha que pagar. Como eu e você, um dia tinha uma dívida muito alta, amém? Quem tinha uma dívida muito alta? E quem pode dizer um amém aí que Jesus pagou a sua conta? Você tem certeza disso? Jesus pagou a sua conta? E qual o contexto desse século I, irmãos? Quando o juiz ia avaliar o papiro, ele via lá, e quando aquele criminoso acabava de pagar a sua conta, então ele pegava aquele papiro, pegava um carimbo e tetelestai, está consumado, ele não deve mais nada, todo o crime foi pago. Então aquele criminoso era liberado. Por que Jesus diz na cruz, está consumado, tetelestai? Porque ele está dizendo, o meu irmão, ele tinha uma dívida alta, mas a partir de hoje eu estou pagando essa conta. Quando Jesus diz tetelestai, ele está fazendo referência ao juiz dizendo, não há mais dívida, está pago, está consumado. Nós precisamos entender isso, que Jesus ele foi na cruz para pagar um alto preço por mim e por você, para que eu e você não tivéssemos mais dívida. Ele pagou a conta, ele pagou os nossos pecados, por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele tomou sobre si toda a nossa dor, tudo sobre ele foi sobre a cruz, no meu e no seu lugar. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Através de Jesus nós somos perdoados, através de Jesus nós somos curados. É através da cruz de Cristo que não há mais condenação. Toda dívida foi paga, toda condenação foi paga. Nós somos libertos porque Jesus, ele levou na cruz todas as coisas. Irmãos, papo sério, muitas vezes nós crescemos ministerialmente, espiritualmente falando, e nós deixamos de valorizar isso. Nunca deixe de valorizar isso, porque sem a cruz de Cristo nós não temos história. É através da cruz de Cristo que todo o nosso crime foi pago, toda a nossa sentença foi paga, toda a nossa condenação foi paga. Por isso Jesus diz lá, tetelestai, não há mais dívida, está pago. Cura, libertação, perdão, tetelestai. E é isso que Jesus está dizendo. Ou seja, o melhor de tudo, a morte e a ressurreição de Cristo não foi apenas para nos libertar, também para nos curar, mas foi para que a gente pudesse ter acesso ao Pai e ter intimidade com Ele. Sabe por que hoje você tem, o véu se rasgou, sabe por que hoje você tem liberdade de ter um relacionamento com o Pai? Direto. Porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz, e Ele levou sobre si tudo.
Por isso não há mais necessidade de fazer sacrifícios constantes, como no Velho Testamento, por causa do nosso pecado. Mas hoje, por causa de Jesus, toda a dívida foi paga. A sétima frase. Falei a sexta? Sétima frase. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo isto, morreu, expirou. A sétima frase de Jesus na cruz, ela fala sobre vida. Por que vida? Porque Jesus entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. Sabe por que você tem vida hoje, vida em abundância? Porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Então quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e inspirou e morreu, Ele está dizendo: eu estou morrendo no lugar, para que o meu irmão possa viver. Eu estou levando sobre mim a morte, para que ele possa ter vida. E é por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque há uma eternidade preparada para todos nós. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E o amanhã não é só físico, irmãos, mas o amanhã é viver a eternidade com Jesus. Vai valer a pena. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 18 que as aflições do tempo presente não são comparadas à glória que há por vir. Não sei o que você está vivendo, mas vai valer a pena, porque Deus tem preparado uma eternidade para todos nós. Jesus, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que nós possamos desfrutar da presença. Isso tem que mudar a nossa vida, irmãos. A gente não pode ser o mesmo depois disso. E por último, a quarta frase de Jesus na cruz, está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? É interessante, irmãos, só uma curiosidade, não vai mudar nada na nossa vida, mas o Velho Testamento, a maior parte foi escrita no hebraico, mas no momento de Jesus pronunciar algo, Ele diz no aramaico, que foi a primeira língua, dos judeus. É interessante aqui que nós vemos que Jesus está passando uma mensagem também. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui pode parecer algo simples, mas aqui tem uma história muito importante para que a gente entenda por que nós estamos aqui, irmãos. Sabe por qual o único momento que Jesus deixou? Sabe qual é o único momento que a glória deixou de estar sobre Jesus? Esse momento. Esse é o único momento que Jesus, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, porque Ele está dizendo: Deus meu, o que aconteceu? Por que me deixou? Por que me desamparaste? Eu não estou sentindo a sua presença. E sabe por que esse momento Jesus não sente mais a presença do Pai? Nesse momento apenas? Sabe por quê? Porque esse momento o meu pecado e o seu pecado foi sobre a vida de Jesus. E onde há o pecado não há glória. Jesus, todo momento Ele tinha a presença, a glória de Jesus, de Deus. Mas nesse momento que Ele recebe o meu e o seu pecado naquela cruz, é o momento que Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento, é o momento que o pecado, o meu crime, o meu erro, entra sobre a vida de Jesus. E nesse momento que o nosso pecado entra sobre Jesus, a presença de Deus sai sobre dele. E é interessante que nós vemos que no Velho Testamento diz: certamente toda alma que pecar, certamente morrerá. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, Ele está dizendo por quê? Porque foi o momento que o pecado entrou na vida de Jesus. E no momento que o pecado entra sobre a vida de Jesus, Ele não sente mais a presença do Pai. Naquele momento de morte, naquele momento de angústia, a glória se foi. Porque o meu pecado e o seu pecado entrou sobre a vida dele. Isso quer dizer algo muito importante. Jesus foi desamparado, porque Ele levou sobre si tudo que estava sobre mim e sobre você.
Ele foi desamparado para que eu e você pudéssemos receber a presença dele. Não é à toa que você está aqui hoje, irmãos. A Bíblia diz que você foi pago com alto preço, com o sangue de Jesus. Você não foi comprado com ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas foi através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E é naquele momento que a glória de Deus se vai, porque todo o meu pecado e o seu pecado cai sobre ele. Deus se irou por causa do pecado. E a ira de Deus ia nos levar à morte, mas Jesus foi lá e recebeu toda a ira, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que nós possamos ter vida. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Irmão, você não está aqui por acaso. Jesus pagou a conta, Jesus te ama, Ele mudou a sua vida, a sua história. Você não pode mais viver a mesma vida. Você não pode aceitar viver a mesma coisa. Jesus não morreu em vão naquela cruz. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparastes? Porque o meu pecado e o seu pecado entrou sobre ele. Um dia nós não tínhamos nada, não tínhamos glória. Por quê? Porque vivíamos no pecado. Mas um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ou se você não entregou, hoje é a oportunidade que você tem para fazer isso. Porque o dia que você entrega a sua vida para Jesus, você pode liberar e receber o Espírito Santo de Deus, para que Ele viva em você, e você possa ver a glória, a presença de Deus mudando a sua vida. É através do perdão de Jesus que nós recebemos vida. É através da presença de Jesus, é através da morte e ressurreição de Cristo, que nós recebemos o favor de Jesus. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Depois pula para o 7, por favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão das transgressões ou dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Irmãos, por causa da graça, do favor de Deus, nós somos perdoados, nós somos amados, nós temos uma nova chance. A Bíblia diz que por causa do sangue dele derramado, as nossas transgressões são perdoadas. Eu quero te convidar nessa noite, você fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Se você precisa de perdão, Jesus é o perdão. Receba perdão sobre a sua vida. Não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você precisa de cura, Jesus é a cura. Se você precisa da presença, Jesus, Ele é a presença e Ele está aqui. Deixa o Senhor te pegar no colo nessa noite, irmão. Talvez você está fragilizado, cansado. Talvez você está ao ponto de desistir. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: eu estou te segurando, eu te sustento. Jesus é perdão, meu irmão. Jesus é cura. Jesus é a restauração. Jesus é a nossa libertação. Ele já levou na cruz tudo. Talvez você está esperando tantas coisas, mas Jesus, Ele já fez o que era necessário. Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E pelas suas pisaduras somos sarados, como diz lá em Isaías 53. Coloque sua vida diante dEle nessa noite. Onde tinha desgraça, assim como diz Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha tragédia, hoje tem bondade e favor.
Onde tinha morte, onde tinha desgraça, hoje tem vida, tem transbordar, tem unção, tem manifestação, tem batismo. Deixa o Senhor te tocar nessa noite, meu irmão, deixa o Senhor te restaurar. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: eu estou cuidando de tudo, eu não desisti de você. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Jesus, quando Ele vai subir para o Pai, Ele diz: eu não vos deixarei sós, mas eu te envio o Espírito Santo, Consolador. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Deixa Ele preencher todo o vazio que há em você. Talvez você entrou aqui fragilizado, vazio, cansado. Somente o Senhor pode preencher aquilo que você precisa. Talvez você tentou preencher o seu vazio com tantas coisas e quebrou a sua cara. A única coisa que vai suprir toda a sua necessidade se chama Jesus. E Ele já levou na cruz tudo. Você só precisa tomar uma decisão hoje. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Vai se entregando a Ele nessa noite. Entrega a Ele tudo. Entrega seu coração para Ele. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua.